27 de maio de 2020 e você está ouvindo o episódio número 22 do DevSecOps Podcast. Eu sou o Cássio Batista. Eu sou o Rodrigo Balbino. E Vini Cavalheiro. E eu tô tentando fazer uma voz mais sensual para que este podcast ganhe qualidade. E no episódio de hoje... Eu não tava entendendo qual era o motivo do luto. Eu não entendi por que ele começou assim, mas tudo bem. No episódio de hoje, você vai ouvir sobre comunicação. Esta reunião poderia ter sido um e-mail, né? Quem nunca ouviu essa frase? É por aí, mundo afora, faculdades afora, próprias reuniões afora. A gente vai discutir um pouquinho disso, né? Como é a comunicação nas empresas, como é a efetividade da comunicação nas empresas e principalmente, né? Os problemas da comunicação nas empresas. Ou a falta dela. Ou a falta dela. E a questão da comunicação que eu gosto de destacar é entre as pessoas mesmo, no famoso tete-a-tete, no X1, ou aquela comunicação e-mail, memorando, política, comunicação interna, enfim, tem várias formas de expressar uma mensagem ou passar uma mensagem corporativamente falando. Mas a gente vai trazer um pouquinho para o nosso mundo aqui de DevSecOps, né? Cada um respondendo aqui no teu quadrado. E eu já vou começar na treta, porque eu gosto da treta, o caos para mim é tudo. Falou, Rodrigo Balbino, qual é o seu maior problema de comunicação? Meu maior problema de comunicação é a comunicação em si. Cara, ele não sabe se comunicar. Eu tenho um problema horrível em me comunicar. Inclusive, eu tento acompanhar o podcast aqui justamente para enfrentar esse problema que eu tenho. Entendi. Cara, então, só um parênteses, né? A gente te paga um salário milionário para você fazer parte desse podcast, que na verdade você tem como terapia, é isso? Exatamente. Legal. Continue. Acho que meu problema é me fazer entender. Só isso. Você acha que você não consegue se expressar me fiz bem? Entender agora. Você acha que você não consegue se expressar bem? É isso? Explica aí pra gente. Cara, eu acho que eu não consigo compilar num tempo de comunicação, sabe? Eu preciso compilar o que eu vou falar, só que eu tô falando as coisas ainda toda embaralhada, eu tô contando o final do que eu tô pensando e eu não preparo exatamente o que eu preciso falar de começo e deixar claro. Eu tenho a solução. Qual? Troque seus pensamentos por compilado para uma linguagem scriptada, assim você precisa só interpretar. Boa. Você não usa mais compilar. Seja o Python. Serei. Estou estudando para isso. Foi bom. Uma boa introdução. Eu já fiz essa pergunta porque eu sabia que você comenta isso com a gente, né? Você tem essa dificuldade de se expressar, que eu não acho. Já vi pessoas piores nesse sentido. Colegas, por exemplo, ultra introvertidos. Aquelas pessoas que não conseguem conversar com ninguém. Vocês conhecem um em comum, inclusive, que trabalhou aí na empresa com a gente. E assim, é o perfil daquela pessoa. E isso a gente está falando na comunicação verbal, né? A pessoa que tem dificuldade para ir para uma reunião. É a pessoa que tem dificuldade em se relacionar com outras pessoas de um modo geral, né? Esse problema vai até um pouquinho mais além, foge até um pouquinho do tema aqui, mas acaba caindo na comunicação. E você usou esse exemplo teu. Você tem dificuldade, você acha que você está atropelando o raciocínio ou falando no final, no começo, etc, e isso acaba sendo ruim para você e você tem exercitado de várias formas. Para mim, eu sempre fui muito tímido. Por incrível que pareça, sempre tive muita dificuldade também de falar com as pessoas de um modo geral, né? E o próprio fato de lecionar, começar a dar palestras, o próprio trabalho, né? Você tem que ir numa reunião, né? Falar com outras pessoas e tal. Isso vai te destravando e hoje eu falo com qualquer um, até demasiadamente, né? Mas é importante você ter destacado isso. E o senhor Vinícius Cavalheiro, que vemos que não tem problema nenhum de comunicação, exceto falar alto e ser ríspido com as pessoas. Qual seria o teu pior problema de comunicação, se é que você tem algum? Não que eu tenha querido induzir sua resposta. Eu sou gago. Pronto, respondi. Como é que põe o efeito de gago aqui no áudio? Não, eu tenho esse problema, na verdade, né? Eu contornei ele justamente aprendendo a falar em público, mas na adolescência eu gaguejava
absurdamente, né? Tanto que, para poder melhorar, eu catei um dicionário e comecei a pegar palavras que eram sinônimos, que eram mais fáceis de pronunciar do que a própria palavra. Assim eu acabei conhecendo um pouco mais de vocabulário e aprendi também a começar a falar, a me comunicar. Mas isso em questão de falada. Agora a escrita, né, já que poderia ser apenas um e-mail, eu não sou tão bom de escrever e-mail, né? Para mim, e-mail tem que ter 2, 3 linhas. Ia ser o contraposto, né? Não, tinha que ser 2, 3 linhas. Eu sou muito ruim na fala, cara, na escrita. Se escrever mais do que 4 linhas no e-mail, eu já sei que é um livro para ler. E-mail tem que ser coisa rápida. Tá. Acho que demos uma boa introduzida, com vários problemas, na verdade, né? E esse que o Vini destacou é um ponto interessante, que a gente começa a trazer um pouquinho mais para o mundo corporativo, né? Numa empresa pequena, eu acho que o fluxo talvez de ferramentas ou até digitais, né, acaba sendo menor. Um e-mail, até um próprio grupo de WhatsApp, ou mesmo uma ferramenta de comunicação interna, né? Os famosos Instant Messages, seja o ICQ, né, ou Facebook Messenger, não importa. Empresas pequenas muitas vezes utilizam isso, assim como as empresas grandes. É que numa empresa grande, justamente por você ter vários departamentos, várias mini equipes, isso tudo ser muito pulverizado, a comunicação ela tem que ser mais efetiva. Porque comparado com a empresa pequena, se a empresa é pequena, o cara peida, o outro do lado ouve. Então às vezes você dispensa a escrita de um e-mail, né, que o Vini falou, você dispensa uma chamada telefônica, você dispensa várias coisas por simplesmente, fulano, né, levanta a cabeça da tua baia aqui, fulano, e tal coisa, ou senta do lado, né, e tudo mais, né, para não atrapalhar outras pessoas. Então a comunicação acaba sendo mais efetiva porque as pessoas falam mais uma com as outras no olho. Numa empresa grande, aí, vocês estão numa experiência dessa, eu já tive experiências parecidas também. As equipes são muito pulverizadas, são geograficamente separadas, vivemos uma época importante para falar sobre isso, onde a comunicação ela tem que ser efetiva. Então, o que eu digo com efetiva? A mensagem ser passada de uma forma clara o suficiente para quem lê ou receber essa mensagem possa executar uma tarefa ou seguir aquela orientação, por exemplo. E a brincadeira, né? Essa reunião poderia ter sido um e-mail, porque é justamente isso. Algumas pessoas gostam de falar em demasiado. Talvez esse trecho do episódio eu esteja exemplificando isso, eu tô falando demais aqui. Mas seja não, nada sério. A galera marca uma reunião e fica tipo 1 hora, 2, 3 horas de reunião. E aí uma crítica até ao Brasil, no modo geral. Meia hora do começo da reunião falando do como foi o jogo do futebol ontem, quem morreu na novela, se suas séries do Netflix estão em dia, e os memes padrões, né? Política, religião, essas coisas. Então, perde-se muito tempo com piadinhas e brincadeiras inúteis. Inúteis até certo ponto, eu acho que isso tudo é válido, mas não no contexto de uma reunião, por exemplo. E aí todo mundo sai com aquele sentimento de 1 hora, 2 horas depois, falando, porra, poderia ter sido um e-mail. Por quê? De fato que precisava ser passado, Rodrigo, você precisaria ter gravado o podcast às 6 da tarde, não agora às 10 da noite. Aí a gente poderia ter feito um podcast inteiro para falar sobre isso, para te passar essa mensagem. Percebe? Então a falação em demasiado acaba sendo ruim também. Vocês acham que o exagero das falas das pessoas, ou que nem o Vini falou, um e-mail que passa de 4 linhas, pode ser um exagero? Como vocês veem, o que é o exagero numa comunicação para vocês? Fora quando uma reunião é pra decidir o que vai falar na próxima reunião, né? Tem essa. Reunião pra marcar uma reunião, né? Uma reunião pra marcar uma reunião, cara. É engraçado. Fora que tem reuniões que o cara se sente palestrante, né? O cara, ele literalmente, ele vai pra uma lousa, começa a desenhar e falar e dissertar, e aí puxa falas gravadas de algum autor que ele leu em algum lugar ou que ele ouviu em algum lugar. Cara, realmente, algumas reuniões acabam sendo mais perda de tempo justamente por causa de, cara, lorota. O cara quer falar bonitinho, quer se expressar demais, quer, sei lá, contornar com 3 cores diferentes o mesmo desenho para poder exemplificar uma coisa que, cara, tá mais do que claro, mais do que nítido. Eu acho que o excesso ele acaba trazendo um problema. Se você deixa para discutir, debater o assunto em uma reunião, tipo, antes de você sentar lá, pensar, escrever um e-mail, eu acho que você vai com muitas dúvidas
e começa a jogar tudo no ar. Quando você vai digitar um e-mail, você é obrigado a traduzir aquilo que você precisa. Você tem que simplificar de uma forma que seja rápido e que a pessoa entenda. Então, acho que esse passo você vai construindo sozinho e quando você vai chegar na outra pessoa, você já vai mais certeiro. Contra a reunião, que você chega mais com algumas dúvidas e, não, na hora a gente discute. E daí você acaba passando, sei lá, minutos ou horas ou dias até debatendo o que vai ser feito. Cara, eu lembro de uma exceção, de uma reunião excessiva assim, que a gente precisava definir algo que estava relacionado com jurídico e envolveu várias áreas, marketing, jurídico, técnico, cara, foram várias áreas. E daí a gente ficou 5 horas reunidos, 5 horas debatendo. Todo mundo com fome. 5 horas. 5 horas. E no final, cara, a gente saiu da reunião, falou, todo mundo tá entendido, é assim. Aí, beleza, estamos. No dia seguinte, o cara do jurídico manda lá, fala, não entendi nada que foi, vou mandar do meu jeito aqui e vocês vê. Tipo, mas pra que serviu a reunião, então? Gastou-se 5 horas à toa, né? Pois é. Mas eu acho que só de ter marcado a reunião, sem ter batido o martelo, ou definido alguma coisa, ou ter pensado no que seria, tipo, ter pautado aquilo ali, cara, a gente já foi com todas as dúvidas possíveis e nenhum resultado. Então acho que causou esse excesso e pra nada. Tá, foi um bom exemplo também. E eu acho que, pegando esse gancho aí e tentando dar um passo pra trás, será que as reuniões são marcadas por problema de comunicação também? Por exemplo, a gente precisa marcar uma reunião para definir requisitos de negócio. Precisamos marcar uma reunião para definir a ferramenta que vai usar de segurança. Marcar uma reunião de brainstorm de tecnologias de infraestrutura, por exemplo. Então, eu que estou puxando a reunião, ou estou liderando a reunião, a equipe, o time, o projeto, não importa, eu talvez tenha que dizer o objetivo dessa reunião para todo mundo de uma forma clara. Então, pessoal, vamos fazer uma reunião para discutir como vai ser o projeto? Beleza, então todo mundo já vai com essa mentalidade que o Rodrigo falou. Vai todo mundo cheio de dúvida para discutir como vai ser o projeto. É diferente se eu chegar para vocês e falar, gente, vamos fazer uma reunião para definir temas do podcast para daqui a um mês? Vamos, então vocês já vão vir com o quê? Com temas. Vocês não vão me perguntar o tempo do episódio, que dia vai ser, quem vai... Não. Quais os temas para os próximos meses? É diferente de eu falar, gente, vamos mudar o formato do podcast? Vamos fazer um brainstorm de como poderia ser? Aí a gente vem com ideias para discutir. Literalmente isso que o Rodrigo falou. Porque assim, de novo, né, já é um problema de comunicação. O título o título da própria reunião ele deveria dizer para que serve aquela reunião, né? Sim, e aí o Rodrigo falou, às vezes a galera não passa isso e vai um monte de gente pra reunião sem... Aí, o pior, né? Tem gente que chega na reunião e fala assim, que reunião é essa mesmo? E tem gente que não deveria estar lá, está... E acaba atrapalhando a reunião até, fica com o celular, fica falando de coisas paralelas. E daí acaba estendendo a reunião que você poderia ter, sei lá, feito... Ou poderia ter feito uma reunião curta, tipo, não tem problema fazer reunião. Ou poderia ter resolvido no e-mail mesmo. E é isso, se não foi pautado ali, se não foi mostrado o tema daquilo, ou se não foi falado da proposta... Se a pessoa chega na reunião perdido, cara, vai ser uma reunião não muito produtiva, não. E ainda que estamos falando de usar e-mail, né? Hoje a gente tem tanta ferramenta de comunicação, né? Dá pra gente utilizar aí uma gama aí, uma empresa de pequeno porte, a gente pode colocar um Instant Messenger qualquer aí, seja o Skype gratuito, público, seja o WhatsApp, seja... Messenger do Facebook, grupos, enfim. Cara, então, às vezes nem um e-mail, sabe? Algo mais simples, às vezes resolve muito mais do que ficar toda aquela burocracia de papelada, cara. E-mail tá virando aquelas papeladas, memorandos antigos. Abrindo um parênteses aqui, eu tinha uma ex-chefe que ela imprimia todos os e-mails que ela recebia.
todos os e-mails ela imprimia. Mas enfim, isso é uma discussão para outro Pra tema. que isso? Era prova de alguma coisa? Eu não sei, a gente não via ela na mesa dela, é sério. Aquelas pilhas de papel assim, ela ficava atrás, escondida. Mas enfim. Vinícius, você vê, trazendo um pouquinho mais pro técnico, descendo um pouquinho o nível, você vê problemas específicos de comunicação em infraestrutura, falando de projetos de infraestrutura, algo que seja específico de infra, sei lá, discussão de máquina, tamanho de máquina, de disco, rede, sei lá, alguma coisa que você... Vamos colocar da seguinte forma, o Dev chegou pra mim, né, Rodrigo? O Dev chega pra mim e coloca, eu preciso de um servidor aí pra subir minha aplicação. Tá. Que aplicação? Ah, não, a aplicação que vai rodar aí é um web server. Tá bom, mas o que mais? Né? Tipo, o cara, literalmente, eu tenho que ficar perguntando tudo pro cara. Pô, ao invés de chegar tudo, não, vai aplicação, vai rodar um .NET, não, vai rodar um Apache, não, preciso que rode um Nginx, preciso que rode, sei lá, um Java dentro da máquina. Aí beleza, já vou ter alguma ideia melhor. Mas não, preciso subir a aplicação XPTO. Tá, mas o que roda a aplicação? Né? Cara, isso já começa por aí. A maioria das análises de requisitos que a infra tem que fazer é virar para o desenvolvedor e falar o que sua aplicação vai fazer. Porque na maioria das vezes... Que na verdade ele deveria ter feito isso no começo do próprio desenvolvimento da aplicação, né? Pois é, ele plugins para instalar, Rodrigo, cara. Né? Outros sim, qualquer desenvolvedor. Nesse cara, grupo de podcast somos todos profissionais. Um simples plugin de um Node... Sabe? Eu esqueci de avisar que minha aplicação precisa de Node também. Precisava instalar o Node no servidor. Precisava instalar um pacote não sei das quantas. Biblioteca. Conflito de biblioteca é a mais legal, cara. Você vai lá, você entra num servidor Linux, né? Todo bonitão, vai lá dar um update, um apt-get update lá, atualiza com todas as bibliotecas últimas. Aí chega o servidor, não, eu precisava do Java 8, o Java 11 não serve pra mim. Você acha que, Vinícius, a comunicação, o pessoal, né, o tete-a-tete, ou mesmo uma ligação telefônica, né? Eu particularmente odeio falar ao telefone, mas uma ligação telefônica ou levantar e falar com a pessoa na mesa, no cara a cara, assim, é a forma mais efetiva de comunicar ou... Também não, porque se o cara não souber o que falar, não adianta. Cara, se o cara não sabe falar, não importa, pode ser... cara a cara, pode ser costa a costa, sofá a sofá, cara, não importa. Se o cara não sabe o que ele quer pedir, cara, não vai adiantar nada. Fiquei pensando agora, como seria uma comunicação costa a costa, né? Dois caras roçando a bunda, duas pessoas, né? Roçando a bunda, as costas, a nuca, assim, tentando falar alguma coisa, mas enfim. O cara a cara também ninguém se beija pra falar, né? Mas enfim. Rodrigo, em desenvolvimento, você vê algo específico de falha de comunicação num projeto de software como um geral, mas tendo em vista que você é um desenvolvedor, você é o programador. O que tem de problema de comunicação que chega pra você ou que você tem que participar? Como é isso? Cara, eu diria que a comunicação é o principal problema da nossa área, né? Sim, o desenvolvedor não sabe se comunicar. Sim, e não é só desenvolvedor não, cara. Todo mundo que precisa falar de tecnologia tem um problema grave para se comunicar. Até porque as coisas são meio que a gente está na área do abstrato ali, né? As coisas são abstratas. E tá aí, até você compilar aquilo, até você visualizar tudo aquilo e conseguir traduzir para passar para outra pessoa, tipo, vai tempo e vai refinamento ali. Eu lembro que na faculdade a gente fazia muita análise, a gente falava que só ia para o computador ali quando você tinha, sei lá, no mínimo 90% da sua aplicação já desenhada no papel. E quando fui pro vamos ver ali, né, nada disso acontece. Tipo, o mundo, ele quer a coisa rápida, ele quer um negócio ali na hora, ele não quer perder tempo, né, que a galera acha que perder tempo você fazer uma análise mais profunda. Então, se corta a parte de se refinar essa comunicação, de deixar as coisas claras. E, cara, eu acho que a maior parte do problema que o pessoal tem em tecnologia não é a tecnologia, e sim a comunicação. Quantas vezes a gente já fez alguma coisa, refez, mexeu, corrigiu por conta de uma falha de comunicação, né? Que vinha naquele telefone sem fio. O cliente precisava de alguma coisa,
o GP, na época GP, né? Não sei se tem empresa ainda que trabalha com esse método aí. Tem. Acredite, tem. O cara ia lá, ele sozinho comunicava com o cliente, e daí ele vinha, passava para um analista, aí o analista escrevia da forma que ele entendia, e o desenvolvedor pegava aquilo que o analista escreveu e tentava desenvolver. E depois ele passava para o analista, que passava para o GP, que chegava no cliente, o cliente falava, mano, não tem nada a ver do que eu pedi. E daí, cara, e virava aquela bola de neve. O cara fala, aí passa pro outro, chega no desenvolvedor, ele faz o que ele entendeu. Então, e eu lembro que eu comecei a sofrer menos com esse tipo de coisa quando eu comecei a participar de reuniões junto com o cliente, ou a gente cortava alguma fase desse telefone sem fio aí. Então, quando o desenvolvedor estava mais próximo do cliente ali, ele estava junto nas reuniões, ou acompanhando nos e-mails, o cara sabia o que estava acontecendo, ou pelo menos qual era a intenção, ou qual era o problema que estava tentando se resolver ali. Então começamos a tentar mitigar esses problemas aí. Então, e você, Cássio? Não, deixa o cara terminar de falar, velho. Faltou só um pouquinho para falar. Então é isso que... Esse é o problema de comunicação. Concluiu. Então ele faz de comunicação. E você, Cássio, quais as dificuldades na área de segurança? O que eu tenho visto aí nesse tempo de segurança são vários, né? Os mesmos que vocês falaram, também é um pouco da dificuldade do que o cliente quer. O Vini falou, né? O desenvolvedor chega para pedir um negócio, ele não sabe pedir porque ele não sabe o que ele tem. O problema dele já tá antes, que é o que o Rodrigo tá falando. Para mim acontece do mesmo. O cara precisa de segurança, mas ele não sabe o que ele precisa. Ele precisa de qual ferramenta, de qual processo, de qual pessoa. Às vezes ele não sabe disso. Ou pior, eu tenho que passar para ele o que ele precisa. Eu tenho que entender o cenário dele, fazer um pouquinho do trabalho de levantamento de requisitos e tudo mais, para entender como é o cenário dele, para propor soluções de segurança, ou uma segurança, o que quer que seja. Então, o principal problema, para mim, tá no cara saber o que ele precisa. A falta de conhecimento na própria área, no próprio tema, né, de um modo geral, ele não sabe o que ele precisa. Então ele acaba confiando em praticamente tudo que você fala. Literalmente a gente chegar no médico com um problema e o médico falar... Qualquer remédio que o médico falar que você precisa tomar, você vai tomar. Você simplesmente confia na autoridade dele, na capacidade dele que ele tem sobre aquele assunto. Eu vi uma pesquisa esses dias com um cara, ele estava na Alemanha, se eu não me engano, ele passou mal, foi pro hospital, etc. E assim, no hospital, ele estava lá num canto do hospital, e ele tinha sido identificado e tudo mais, mas assim, simplesmente chegou um cara, era o médico de fato, mas chegou um cara, era meio que emergência, né? O cara que chegou correndo, tava de jaleco na enfermaria e tal, enfiou a injeção lá no braço dele e começou a injetar lá, era um soro, alguma coisa assim, só que ele falou que era um líquido laranja fluorescente, era meio engraçado, até estranho, e ele conta a história lá. Só que aí ele fala assim, falou, cara, depois disso, passou, ele olha pra trás e ele fala, eu tava num país que eu não falo o idioma, eu não conhecia ninguém, e eu confiei numa pessoa completamente estranha pra enfiar algo no meu braço e injetar um líquido dentro de mim. Simplesmente por confiar na autoridade da pessoa, na autoridade do cara tá ali de jaleco, todo o ambiente. Então você não questiona esse tipo de coisa. Se o cara falar, mano, eu preciso te dar lava, eu preciso injetar lava no seu sangue porque você tá com muito gelado, sei lá. Você vai falar, beleza, injeta aí, você sabe o que você tá fazendo. Segurança tem muito disso. Infraestrutura, pelo meu conhecimento que eu tenho, e até desenvolvimento, muita gente quer meter o bedelho. Todo mundo hoje em dia acha que é programador, acha que sabe fazer software, a molecada aprende, faz 2 vídeos de Python, já acha que tá subindo o foguete da NASA, o cara deu 2 Next Finish pra instalar o Windows, ele já acha que é o pica da infraestrutura. Então, assim, a galera mete muito bedelho e começa a ignorar as autoridades, pessoas que têm conhecimento na área. Segurança ainda não tá assim. Muita gente se aventura. Mas como segurança, a palavra já diz, né? Ela envolve muito mais coisa, a galera tem se metido menos a besta. Então, o cara, ele ouve mais do que a gente fala, mas tem esse problema, né? Eu preciso me comunicar com ele no sentido de passar, entender o cenário dele. Eu já tenho que fazer um trabalho ali de levantamento. E, de fato, passar para ele o que ele precisa para implementar ou não implementar no ambiente dele. Acho que mais ou menos seria esse... ponto, né, de segurança. Isso daí é bem interessante. Isso daí em toda empresa que eu passei, eu sempre tive esse problema do cliente chegar com a resposta e enfiar a goela abaixo ali, e você tem que fazer,
e você fica pensando, não, isso daqui não dá certo, você tenta discutir ali, e o cara quer porque quer daquela forma, e depois que dá muita merda lá pra frente, aí você fala, não, mas é claro, porque não se faz assim. E daí gera um barulho por conta disso, né? E se você toma posição desde o começo de autoridade, você, não é assim. O que você tá falando faz sentido em tal circunstância, mas essa não é essa circunstância. Deixa comigo que eu resolvo isso daí da forma que deve ser resolvida. Sim, só que você só ganha isso com muita experiência, né? Quando você está num nível mais à frente ali. Sim, e o próprio exemplo que você deu, vira um telefone sem fio, né? E, cara, acho que pior do que não ter comunicação é ter uma comunicação errada. Acho que eu prefiro não saber alguma coisa do que saber torto, saber errado, entendeu? Coisa agora, né, quando a gente começou a falar, passei por algumas situações em que eu tinha que solicitar para o fornecedor o que eu precisava dentro da infraestrutura, né? Então era uma administração compartilhada, em que eu tinha que literalmente me comunicar com o fornecedor e dizer para ele o que eu queria fazer dentro do ambiente. Eu não tinha permissão de mexer no ambiente, mas eu tinha que dizer pro cara o que ele tinha que fazer. Cara, acho que foi um dos maiores desafios em que literalmente tive que tentar passar para uma pessoa que não tem o mesmo conhecimento que eu sobre o que ele deveria fazer dentro do ambiente. Né? Entre preencher os documentos necessários com passos que deveriam ser executados, cara, e mesmo assim, mesmo colocando print de tela, colocando todas as informações, ainda foi difícil a execução, que a gente entra mais ou menos no que o Carlos estava falando, né? O cara acha que Nest Finish já é o suficiente para ele ser um administrador de sistema, e quando você entra, por exemplo, nessas questões com alguns provedores de gestão compartilhada, de administração compartilhada, né, em que você não tem a permissão de executar certas funções, a comunicação, nesse caso, ela tem que ser mais clara ainda. Né? Por mais que seja cansativo, você tem que escrever passo a passo o que tem que ser feito, é o caminho que tem que ser feito. E aí, para evitar reuniões, por exemplo, de resolução de problema, porque alguém esqueceu de preencher algum dado que deveria estar lá na própria documentação, que inclusive faz referência ao episódio anterior que falamos sobre documentação. Muito, muito bem linkado. Ouça o episódio anterior que a gente fala de documentação. Você acha que seria interessante a gente ter algum tipo de template para comunicação? Não existe. Por exemplo, a gente pode tentar. A gente cria, ou pode... Cara, Se alguém te chamar para uma reunião, você passa um template pro cara que é qual é o título, o que vamos discutir, o que você precisa de mim. Cara, pra você ter ideia, a gente brincava nas reuniões e tinha o bingo da reunião. Eram as palavras que os caras sempre colocavam, né? Brainstorm, as palavras tudo em inglês portuguesada que a gente coloca. Cara, era engraçado o bingo de deployar. Deployado, rebotado, botado o servidor. Por aí vai. Fazer uma confissão, pegando o gancho do que o Rodrigo tinha me perguntado. Eu particularmente não gosto de falar com pessoas. Eu não sei porquê, mas assim, o máximo que eu puder evitar de falar com alguém, eu evito. Dá pra ver pelo seu hobby de fazer podcasts. Tipo assim, eu gosto de comunicar, talvez, mas em empresas, por exemplo, eu passei por tanta empresa, algumas específicas, que tinha uma porcentagem de imbecis por metro quadrado tão grande que eu peguei uma aversão a marcar reunião com pessoas ou a tentar falar com alguma pessoa para desenvolver um projeto, para fazer qualquer coisa que eu precisasse. Então, muitas das vezes eu optei por mandar um e-mail, mandar uma mensagem, alguma coisa nesse sentido, justamente para evitar o contato com pessoas que eu achava, como é que eu posso dizer, negativas, de um modo geral. Seja como pessoa, seja profissional. Então, talvez isso seja um problema psicológico meu, sei lá, mas eu tenho esse bloqueio, vamos dizer assim. Acho que primeiro eu mando um e-mail, depois eu mando a mensagem, e em último caso eu levanto e cutuco o cara. Exceto se eu já conheço a pessoa.
né? A gente trabalhou junto, então, por exemplo, eu vou lá do lado do Vini e perguntava, pedia, enchia o saco, enfim. Agora, alguém que eu não conhecia, né? Menos, eu evitava mais, na verdade, chegar e falar. Primeiro eu mandava um e-mail, tentava um contato digital, vamos dizer assim, para depois eu ter, talvez, a liberdade de falar pessoalmente com essa pessoa. Rodrigo, você acha que a comunicação pessoal, levantar da sua mesa e falar com outra pessoa ou outras pessoas, ou mesmo uma ligação telefônica, é mais efetiva do que um e-mail, uma mensagem, um chat, alguma coisa nesse sentido? Ou você acha que o digital ganha? O digital que eu digo é texto mesmo, tá? Texto, vídeo, etc. Na verdade, eu não sei fazer diferenciação entre o verbal, do texto. Eu acho que, independente do veículo da comunicação que você está usando ali, você precisa saber o que vai pedir, ou tá claro na sua cabeça qual o seu problema. Se você mandar um e-mail pro cara também tudo malucão lá, o cara não vai entender nada e vai perder o tempo dele, porque ele não sabe o que você está escrevendo. Diga. Então você acha que, só pegando o gancho, né? Talvez para quem está comunicando, está claro o assunto. Afinal, você sabe o que você quer falar. Talvez você tenha dificuldade de se expressar, mas você sabe o que você quer falar. Mas talvez seja mais importante conhecer o teu público-alvo, a tua audiência, a pessoa que você está comunicando, a equipe que está comunicando, para você tentar entender como eles vão interpretar aquilo. Porque uma coisa é eu falar para vocês assim, ó, precisamos upar o episódio de hoje. Vocês entendem? Agora, dependendo de quem eu vou falar, eu não posso falar desse jeito. Eu tenho que falar assim, ó, a gente vai fazer o upload, vamos subir o arquivo na nuvem, vamos subir o arquivo no repositório, vamos subir o arquivo em algum lugar. Percebe que um simples verbo muda completamente o que eu falei. Tá dizendo a mesma coisa, mas muda completamente de acordo com o meu público, entendeu? Eu acho que o comunicador, talvez ele não esteja com a pergunta clara na cabeça. Talvez ele já tenha alguma resposta que ele não conseguiu chegar na solução porque ele já tá com aquela resposta na cabeça, por isso que ele precisa de ajuda, talvez. E se ele chegar falando essa resposta que ele tem pro cara que ele vai perguntar, talvez ele acabe embaralhando esse cara. Eu chego para você e falo assim, Cássio, eu preciso acessar a configuração do AF. E eu já te induzi a isso. Você vai começar abrindo a configuração do AF para me mostrar. Ou você não deve ter acesso a isso. Isso, exato. E na verdade o que eu precisaria era, olha, eu preciso saber de uma regra se minha aplicação está caindo nisso ou não. Em vez de eu chegar para você e dizer isso, falar, estou com um problema na minha aplicação e desconfio de que o AF esteja barrando as batidas que eu estou fazendo com ela. Consegue me ajudar com isso? Que é diferente de, Cássio, preciso acessar as configurações do AF. Aí a conversa vai tender para, cara, você não tem que acessar isso, pronto, acabou, sai daqui. E o problema não se resolve. Exato. Então, eu acho que se eu mandar tanto por e-mail, vai dar o mesmo problema, se eu falar com você. Eu acredito que, neste caso específico, assim, o mano a mano ali ia se resolver mais rápido, porque na mesma hora já, peraí, mas por que eu não posso? Eu preciso resolver. Tipo, a discussão vai gerar talvez a pergunta certa. Quanto no e-mail, ela vai demorar mais, porque o cara manda, aí o cara não tá na mesa dele e não viu o e-mail, aí depois quando ele responde o outro que não tá. Então, uma coisa que você poderia ter feito em 2 palavras, é o contrário do e-mail, né? Coisa que você poderia ter feito em 2 palavras, você acabou perdendo uma lista gigante ali de e-mail, perdendo tempo com aquilo. Então, eu acho que não é exatamente o canal, tipo, a reunião. Mas é que reunião, geralmente, ela tem... Você vai numa reunião meio que sem saber, sem definir as coisas. Você vai mais com o intuito de debater aquilo, em vez de mostrar exatamente o problema e perguntar, quem de vocês pode me ajudar com esse problema? Em um cenário parecido com o que o Rodrigo colocou, né? Eu sempre costumo fazer o quê? A pessoa chega mais ou menos com esse negócio, às vezes até meio enrolado, né? Eu acho que o AF tá me atrapalhando. Eu falo, cara, peraí. Me diz primeiro o que você quer fazer, que aí eu decido... Quem é você? Exatamente. Na fila do pão...
Basicamente eu peço, cara, me diz primeiro o que você tá tentando falar e aí eu vejo como que eu posso te ajudar. Basicamente eu tento fazer o cara se expressar de outra forma pra ver se Exatamente. as coisas Esse daí é encaixam. o template que você usa com o cara. O cara vem já... Blá, 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 e você, opa... Volta me a defina fita. aqui, ó. Peraí, me dê essas informações necessárias. Para o Sem bot querer, que o Isabel Balbino caiu. Sem querer, o Balbino jantou o Vini agora, que falou que dava pra criar um template e acabou de provar que dá, né? Ele já criou, ele já usa, já. Não, mas assim, acho que tem 2 pontos aí. O que o Rodrigo falou é importante, porque seria um mix de comunicador e comunicado, vamos dizer assim. É a interpretação do cara que vai falar, ele saber como ele vai pedir da forma mais clara possível, até para ajudar o cara que vai ler aquilo ou receber aquela mensagem a interpretar da melhor forma possível para que o problema seja resolvido, ou a ação seja tomada, ou a piada seja concluída, vamos dizer assim, né? Então, a própria piada, se ela for mal contada, o mesmo texto, ela pode não ser engraçada, só pelo jeito de falar. Então, você tem um cenário de interpretação também naquilo. É só assim deixar como o comigo cara que ela sempre contando perde a piada. graça. É só deixar comigo que ela sempre perde a graça. Exato, tem que ter pessoas que falam assim, eu não consigo contar piada porque eu sou sem graça, porque o cara não tem um jeito de falar ou brincar com alguma coisa, e ok, né? Mas você vê que, então é o que o Rodrigo falou, não depende do meio. Se eu te contar a piada, se você lê a piada numa mensagem, vê num vídeo da internet ou ao vivo comigo, Eu vou dar risada. teoria, ela tem que ter a mesma graça. Agora, dependendo da pessoa que tá comunicando, vai ser sem graça de qualquer jeito. E exemplo disso dando aula, por exemplo, eu tenho os alunos, eles me perguntam algumas coisas que a hora que eu leio a pergunta, eu penso assim, meu Deus, eu não sei responder. Porque eu não sei o que ele tá perguntando. Ele não conseguiu se expressar, o que o Rodrigo falou. E aí eu falo, cara, eu tento interpretar um pouco. O que você quer saber? É isso, é aquilo outro. Não. É isso. Ah, tá bom, então. Aí eu consigo responder da melhor forma. Mas a primeira pergunta que vem é tipo assim, o professor adivinha, o professor tem bola de cristal, sei lá. Ele não conseguiu se expressar da melhor forma para fazer uma pergunta, entende, Rodrigo? Também tem um ponto, né? Às vezes pelo fato da falta de conhecimento, do pouca experiência, vamos dizer assim, ajude nisso. Mas eu acho que também tem o lado da pressa. A pressa em querer as respostas atrapalha muito em vários sentidos. E aí, puxando um gancho já para as próximas perguntas e debate aqui, eu acho que tem um problema grande na comunicação das pessoas, de um modo geral, é a falta de leitura. Não de ler livro, literatura, mas assim, de famoso leia o enunciado. Eu lembro que minha mãe comprava as revistinhas pra mim de colorir quando era pequeno. E, cara, antes de colorir, antes de fazer lá o ligue os pontos e tudo mais, eu pegava e tinha um enunciado. Sei lá, número 1, ligue os pontos de 1 até 10, sei lá. O 2, desenhe uma casinha com janela. 3, não sei o que. Então você lia e executava o que estava pedindo. Hoje, o que as pessoas têm feito, eu tenho notado? As pessoas não leem até o final. O cara não lê a prova inteira, o cara não lê o enunciado inteiro, ele não lê o exercício inteiro, a gente não lê o e-mail inteiro, né? O Vini falou, passou de 4 linhas, eu já não quero mais ler. Eu já cansei, já tô com pressa, já tenho coisa pra fazer. Tem vários motivos, vários fatores que afetam isso. Então, as pessoas não leem a mensagem corretamente, não quer dizer que não foi bem comunicado. Quer dizer que foi mal interpretado, porque foi mal lido, foi mal recebida a mensagem. Percebe o que eu quero dizer, Rodrigo? Ao mesmo tempo você tem o outro lado, né? Eu não posso comunicar um incêndio num prédio, por exemplo, para quem tá naquele prédio, indo de mesa em mesa ou mandando um e-mail, olha pessoal, está tendo um incêndio. Para quem tem dúvidas sobre o que é um incêndio, é quando o fogo atinge áreas. Não, cara, toca um alarme. Toca um alarme e acabou. Até se descobrir para que era alarme falso, etc, tudo bem, mas você se protegeu porque a tua vida estava em risco ali. Mas eu não posso mandar um brigadista de porta em porta, ó pessoal, tá tendo um incêndio aí, vamos por gentileza desligar o celular, etc. E ainda assim, o próprio sirene, as pessoas não confiam, né? Porque o cara sai com o celular, ele sai pegando o bolso, ele sai pegando as coisas, ao invés de simplesmente abandonar o prédio. Então, você vê que tem um mix de comunicação bem feita, o alarme Cara, o alarme é talvez a comunicação mais simples que tenha. Um simples som. A notificação do celular quando chega uma mensagem. Não tem como ser mais simples que isso. Ou uma placa, né? Um sinal, pare. Você sabe o que tá dizendo ali. Mas as pessoas não executam da melhor forma, por mais que saibam o que aquilo significa. Então acho que tem um pouco de educação. E de novo, a palavra-chave que tem permeado esse podcast é cultura. Cultura. Né? Fala aí, alguém ia falar alguma coisa. Eu acho que isso daí é um problema do comunicador. O cara ele tem que imaginar que ele tá lidando com um imbecil.
Mas você quer melhor comunicação do que a placa de pare? Pare. Aqui, pare. O cara não para. É um exemplo da placa pare. Que cor que é a placa pare? Qual é a cor dela? Vermelho. O formato é o mesmo, mas independente da cor, porque você vai falar que o daltônico não pode ver, né? Eu ia falar exatamente isso. Não tem 0,01% de daltônico. Não tem como, porque ela é bem contraste entre vermelho e branco. Não tem como ser confundidas. Sim, mas ela é desenvolvida para chamar atenção. O vermelho, ele é uma cor que ativa algumas coisas no nosso cérebro para ficar muito claro que ali existe um perigo, existe atenção, cara, você tem que prestar atenção nisso. E talvez ela nunca será tão efetiva, tipo, 100%, que vai ser essa atenção para todo mundo por conta dos daltônicos. Você estragou outro exemplo. Minha piada. Estraguei, eu vou usar outro exemplo. Você está numa praia e tem uma placa lá com um bicho com 80 e tantos, 100 e tantos, 400 e tantos dentes na boca, nem sei quantos dentes tem um tubarão, arrancando o pescoço de um bonequinho. Arrancando o pescoço de um bonequinho, tá assim, uma foto. Qual é a melhor comunicação disso para você não entrar naquela água? Ou naquele local ali que tem risco de tubarão. Porque, se você é uma criancinha, você acha que tem Baby Shark na água. Aí você vai lá brincar. Boa. Aí, corpo de bombeiro, se você estiver ouvindo isso, a comunicação tá muito mal feita, as crianças vão achar que tem Baby Shark, vão querer brincar e vão morrer. Meu Deus do céu. Tá bom, e a sirene? Sorrindo. Aí os deficientes auditivos não vão ouvir. Então... só que assim, o comunicador, ele tá fazendo o maior esforço para tentar chamar a atenção e conseguir fazer a comunicação certa. O maior número de pessoas, mas abrangiu o maior número de pessoas, né? Eu lembro que quando eu comecei a desenvolver, aqueles sites eram muito feios ainda. Nossa, tudo botão horrível, os negócios, os marquee passando na tela, todo lugar brilhando. E eu lembro que eu li um livro que chamava Não Me Faça Pensar, que é da usabilidade, né? Tipo, cara, o cara vai bater o olho aqui na parte inicial, ele tem que clicar aqui. Que hoje a gente usa em tudo, né? Hoje qualquer aplicativo que você abre do celular, todo mundo já segue meio que esse padrão, site e tudo mais. Então, a coisa foi evoluindo para existir uma melhor comunicação entre o usuário e a máquina ali, né? E a aplicação. E é engraçado que isso evolui muito rápido, de uma forma tipo gigantesca, e eu acho que quanto o lado das pessoas não evolui tão rápido assim. A comunicação ela é meio lenta ainda entre as pessoas. Você não ter algo claro para chegar e falar assim, usabilidade entre as pessoas. Me fala exatamente qual é o seu problema. Eu, como autoridade, vou te dizer quais as soluções para isso daqui. E pronto, acabou, mano. Tem um livro muito interessante que é aquele... como que é? Trabalhe 4 horas por semana. Que é o cara falando de eficiência no trabalho. E uma delas é o seguinte, como ele precisa ganhar tempo para poder fazer as coisas que interessam para ele. E para ele fazer isso, ele tem que educar as pessoas que dependem dele do trabalho a não precisar dele para tudo e pra qualquer hora. Então, o cara, o que ele faz? Ele começa a criar uma rotina de e-mail que é o seguinte, ele só lê e-mail de manhã e, sei lá, chegou 10 horas lá, ele lê e depois, 1 hora antes de ir embora, ele lê de novo e responde. Então ele vai treinando os caras que não adianta você ligar para ele não atende, ou se a pessoa chegava na mesa dele, ele falava, manda e-mail. E a pessoa sabendo que ele só vai responder tipo de tarde ou no dia seguinte. Então as pessoas iam mais certeiras nele para poder resolver alguma coisa, porque sabia que o tempo dele era limitado. E daí ele foi educando as pessoas que trabalhavam com ele a ser mais eficiente com ele. Cara, é sensacional a forma como ele faz. Ele vai mostrando como... Ele vai falando meio que passo a passo ali, como que ele vai fazendo. Ele vai ajudando, tipo, periodicamente ele vai mudando aquilo. Até chegar um momento que as pessoas só vai nele com muita certeza. Porque para não perder tempo, né? Para não perder um dia de mandar de e-mail. Óbvio que provavelmente ele devia ser o dono da empresa, né?
Eu não lembro bem o que ele era na época lá, né? Sim, mas acho que ele trabalhava pra uma boa estratégia, mas não sei se funciona em todo lugar, né? Deve funcionar pra alguma coisa específica ali, pro trabalho dele, eu não sei, nem lembro do que ele trabalhava. Mas uma coisa interessante também que ele fazia no e-mail era o seguinte, ele antecipava o seu passo, ele falava assim, alguém ia lá e perguntava, Cássio, como eu faço pra fazer não sei o que, Ele ia lá e respondia, faça isso e aquilo. Se não der certo, faça isso, aquilo. Se der certo, faça isso, aquilo. Então ele antecipava mais alguns passos para você não depender dele de novo na mesma hora que ele respondeu o e-mail. Entendi. Então era interessante, ele ia educando as pessoas para poder se adaptar a isso. Seguindo essa ordem de template aí que a gente comentou, eu tinha um colega uma vez que ele fez uma brincadeira que ele estava num processo que ele chamava de desintoxicação das pessoas. Que era tipo assim, cara, eu não quero mais ouvir fofoca, eu não quero ouvir coisa inútil, eu quero ouvir ou coisa que vai agregar pra mim, etc. E aí ele criou uma regra, ele criou um template que os familiares dele que vinham falar com ele falava assim, só um minuto. O que você vai me falar? Vai proliferar o nome do Senhor Jesus? O que você vai me falar? É fofoca de alguém que não seja eu, ou meu filho, ou minha esposa? E tinha uma terceira pergunta lá, né? O que você vai me falar vai me agregar valor, vai beneficiar eu ou você de alguma forma? Então, se a resposta para essas 3 perguntas fosse sim, era um E condicional, né? Se fosse sim para as 3 perguntas, aí sim, ou seja, só podia falar de Jesus para que fosse beneficiar ele e a família dele. Esse troço aí, ele se baseou nas peneiras do saber, cara. Então é um negócio bem engraçado, porque talvez uma estratégia, como o Rodrigo falou, o cara tinha estratégia, eu só vou ler e-mail de manhã, não adianta você mandar e-mail à tarde. Então se tem algo muito urgente, cara, você corre aqui gritando, porque eu não vou atender e pronto, acabou. Vocês acham que toda empresa, independente de tamanho e projeto, etc., deveriam ter um template que seja desses, lógico, né, não nesse formato que a gente brincou aqui, mas um template de comunicação... Um template de comunicação para os projetos, uma ferramenta padrão para o projeto, porque eu já vi empresa que usa Slack, Skype, Telegram, ICQ, Facebook Messenger e ninguém sabe qual é a ferramenta oficial. E metade da empresa está em um, metade da empresa está no outro, enfim. Vocês acham que é importante ter isso, ter uma ferramenta oficial, além do e-mail, né, que praticamente todo mundo usa? Vocês acham que para um projeto específico, para esse projeto que vai trabalhar com a equipe XYZ, vamos usar tal ferramenta ou tal formato de comunicação, um padrão de título de e-mail, por exemplo, né? Eu já vi padrão de título de e-mail, que vem meio que entre colchetes o nome de um projeto, o nome de uma atividade, depois um verbo, seguindo o que é para fazer, seguido da descrição. Então, tipo, templates de texto ajudam muito nesse sentido, né? Vocês acham que isso é válido? Eu acho. Eu concordo que todo mundo deveria ter, ou gastar um tempo, investir um tempo definindo isso. Mas há quem não concorde, né? Queria saber da opinião de vocês. Totalmente válido, totalmente. Até porque se você não define um padrão, cada um fala da forma que achar que é certo, então você começa a ter várias ferramentas de comunicação e daí fica inviável todo mundo ter todas as ferramentas e acaba estragando a comunicação. Cara, engasguei aqui. Não morre não, cara. Tem um conceito que o pessoal de um projeto que na CVC começou a implantar que eu acho que é excesso de coisas, né? Mas, enfim, eles adotaram como padrão, que eles chamam de OKRs lá, onde o título tem que agregar valor em tudo que você vai fazer, né? Então, o título era: eu, como analista cloud, quero implementar XPTO. Cara, eu acho isso um pé no saco, a grande verdade é essa. Só que pelo menos, se você só lendo o título, você já sabe o que o cara vai fazer, sem ter que escrever um caminhão de coisas abaixo para descrever aquilo, né? Só que é um pé no saco você criar cada coisa desse. Eu gostei desse exemplo e vou dizer uma coisa. É uma puta forma de matar metade das dúvidas que a galera vai pra uma reunião, por exemplo, que o Rodrigo deu no começo. Em contrapartida, é o que o Vini falou, é um pé no saco fazer. Por quê? Ouça o episódio anterior que a gente fala de documentação. Sim. Porque do mesmo jeito que a gente tem que documentar, a gente tem que se expressar de uma forma diferente do que a gente está habituado. E escrever dessa forma, eu como analista de segurança
quero que a aplicação esteja protegida e que esses animais não estejam expondo endpoints internos para a internet, porque eles fazem isso, mesmo propositalmente. E aí quem lê isso pensa, opa, então se ele quer isso, né, sabe? Tipo, se ele quer isso, ele precisa disso, vamos seguir. Diferente de eu falar assim, precisa ter proteção de endpoint. Aí já virou uma discussão, já gerou dúvida na cabeça de um monte de gente que não sabe daquilo, que não entende daquilo, ou que se finge de idiota, porque também tem esse outro papel, né? Mas foi um bom exemplo, Vini, ótimo exemplo. Continue assim, dando os bons exemplos. Esse podcast precisa de pessoas assim. Eu acho que isso tudo faz sentido se você começar a ver essas metodologias que vêm, né, para ajudar o desenvolvimento. Que eles são muito voltados à comunicação, eles são voltados à tecnologia, eles são voltados à comunicação. Eles te dão um modelo de como o time todo conversa e para sair no final ali com o resultado que precisava. Então, é isso. Todo mundo sabe que esse é o problema e precisa ser resolvido, e existem várias maneiras de resolver ele. E se criam vários padrões, ou várias metodologias, ou vários templates. E o problema é que, sei lá, acho que a comunicação não tá tão legal para chegar em todo mundo isso, né? Não, bem colocado isso daí também. Vamos caminhar pro final do episódio. Eu acho que eu queria fazer uma última observação e pergunta pra gente terminar. Uma recomendação, na verdade, né? Eu trabalhei numa empresa que as reuniões, vamos supor, a reunião era marcada, aliás, linkando com comunicação, tem esse item que eu vou falar agora. As reuniões eram marcadas, sei lá, o cara marcou a reunião às 10 da manhã, beleza. Numa sala física e todo mundo tinha que estar lá. Seja 2 pessoas, seja 20 pessoas, não importa. Mas assim, exatos 5 minutos antes, todo mundo estava na sala de reunião. Salvo exceções, né, alguém com algum problema e tal, mas assim, tava marcado às 10, pode olhar no relógio, às 9h55 tava todo mundo entrando na sala. E aí ficava 5 minutos... Cara, um no celular, um falando da avó, da mãe, do cachorro, beleza. Às 10 em ponto, todo mundo meio que assim, parava. Era um negócio assim, sabe? Parecia ensaiado. Todo mundo parava, largava o celular, o que estivesse falando. Bom, pessoal, e aí começava a pauta, começava a reunião. Era muito efetivo. E, sei lá, era 1 hora de reunião, às vezes não gastava-se 1 hora. Às vezes gastava-se menos, mas nunca ultrapassou. Salvo também extremas exceções. Foi um banco que eu trabalhei e, cara, funcionava muito bem. Eu não sei se... Que banco que era esse? Brasilprev, a divisão de previdência do Banco do Brasil. Eu não sei se era por conta da experiência das pessoas, do tempo que elas trabalhavam junto, eu não sei. Mas assim, funcionava muito bem, ou pelo menos das reuniões que eu participei, né, não sei. Mas funcionava muito bem. Todas as outras empresas que eu trabalhei, sem exceção, cara, infelizmente na CVC isso é em excesso, na verdade, é pior. Mas o tempo que se gasta com piadas e brincadeiras no começo de uma reunião é muito absurdo. Eu já cheguei a ver reunião de 10, 15 minutos. E tipo, você com outras coisas pra fazer, outras pessoas com outras coisas pra fazer, mas fica-se ali gastando tempo... De novo, meme do Bolsonaro versus o Lula, aí agora é o coronavírus. Tudo bem que ninguém tá fazendo reunião presencial por causa do coronavírus, né? Mas assim, é um tempo desperdiçado que, de certo modo, ele é até útil. As pessoas dão uma distraída, dão uma descontraída. Mas que nem esse exemplo dessa empresa que eu usei. Por que eu tô linkando isso? Porque o tempo da galera, nosso tempo é valioso, né? Seja o tempo, seja financeiramente falando, ou seja produzindo, ou seja fazendo alguma coisa, ou descansando, etc. Então, justamente pelo tempo ser valioso, a comunicação ela acaba afetando diretamente. Porque se você comunica errado, o comunicador ou quem está recebendo a mensagem interpreta errado ou não leu direito, você está fazendo o que com o tempo? Com o seu e com o de outras pessoas? Está desperdiçando, por vários motivos, né? Então, é bem interessante isso que você falou, Cássio, porque numa reunião que você junta várias pessoas, em que você tem pessoas que o tempo é totalmente escasso e outras que o cara tem tempo de sobra, a reunião vai tender a pessoa que tem tempo de sobra. Então, vai acabar atrapalhando quem está com tempo escasso ali. Porque o cara ele tem que ouvir o que está sendo falado para ver se ele vai tomar uma decisão. E às vezes, se fosse resolver lá no e-mail ou numa comunicação direta ou não sei o que lá, cortar esse tipo de coisa, você ia resolver o problema muito mais rápido. Então, para finalizar, minha recomendação é:
façam piada, faz 1 minuto de piada ou chega antes da reunião, cara. Para de atrapalhar a vida dos outros com idiotice, que só, às vezes só na sua cabeça aquilo faz sentido, ou pior, né, o efeito manada. Porque aí um conta uma piada. Se tiver 10 pessoas na sala, os outros 9 vai querer contar também. Ah, não, porque comigo aconteceu isso. Aí o outro, não, o meu foi pior, aconteceu assim, assado. Aí o outro, não, mas eu uma vez, aí acabou, cara. Já perdeu, porque todo mundo quer participar daquilo, né? Todo mundo quer se sentir grupo, né? Então acaba vira uma merda. Na verdade, a verdade é essa. Aí acaba sendo aquela história, né? Essa reunião poderia ter sido um e-mail. Enfim. Recomendações finais? Se o Cavaleiros, se o Cássio se o Cássio, que é o rei da imbecilidade, reclamou disso. Mas, porque você nunca me viu zoando em reunião. Em reunião você me viu trabalhando, seu vagabundo. Agora no almoço, vixe, eu já almoço pelado que é pra zoeira render. Fechou. Então, a gente não falou de uma das coisas aqui, mas seria o comparativo. Fale. Que seria o comparativo do seguinte: agora tudo é call, né? Tudo você vai fazer uma callzinha ali, vai ligar e você fica horas. E por conta das piadas, oi, não sei o que, e aí o corona, e o... Cara, não, manda uma mensagem no Slack ali, manda um e-mail. Cara, rapidão, eu acho que vocês estão com problema com seus colegas de trabalho, porque comigo não acontece nada disso, velho. Porque você não tem colega de trabalho, você trabalha sozinho. Exatamente, tá vendo? Eu e as máquinas, cara, olha que maravilha. Eu e as máquinas, eu dou um comando, elas me obedecem. Não existe mais ninguém com COBOL aí. O Vinícius não sofre disso, gente, porque ele não tem amigos, tá? Então ele não faz reunião com ninguém. Exato, eu não preciso fazer reunião. Não, mas eu vou te dizer, agora que eu tô lidando com vários clientes, tendo calls, por exemplo, meetings com vários clientes, cara, eu tenho visto isso menos. A galera tá muito mais focada em fazer, resolver, etc. Mas vou te dizer, hein, talvez seja pela procrastinação, porque o cara tá em casa, ele quer ficar deitado no sofá, ele quer jogar o FIFA dele online, então ele quer apressar as reuniões, ele foca por quê? Porque o objetivo às vezes é outro. Eu acho que tem isso, tem a ver, não quer dizer que não, mas tem o outro lado. Eu tenho visto muita gente falar que tem trabalhado mais em casa. As pessoas perdem noção do horário, perdem noção... Eu não perco noção nenhuma, eu sei a hora que eu começo, a hora que eu tenho que almoçar, a hora que eu tenho que parar. Pelo menos pra mim funciona muito bem. Tô trabalhando mais. Corta a hora do almoço, porque o almoço vai lá, pega uma comida, põe aqui, come rapidinho. Isso tem acontecido e realmente. Continua e vai embora. Eu continuo fazendo 8 horas de almoço, não mudou nada. Vagabundo! Não, é legal. Foi legal você destacar esse ponto das calls aí, porque tem esse ponto, né? Acaba a galera tendo os mesmos problemas de uma reunião presencial ou não. Eu tenho visto menos do que reuniões presenciais, porque no presencial é famoso... todo mundo tá na aula, né? Chegou a galera pra escola, quer conversar, quer falar da escola, da brincadeira, como é que foi e tal. E no tete-a-tete, talvez eu por estar lidando com o cliente, então eu não conheço muitas pessoas, né? Cada hora é um cliente, uma pessoa diferente no cliente e tal. Então a reunião acaba tendo mais foco mesmo, né? Agora é diferente do podcast, que a gente começa o podcast mesmo e fica aqui brincando uns minutos antes, né? Também tem isso, né? Vagabundo. Hoje as dailies estão parecendo plannings. A gente fazia as dailies em pé, pra lembrar que tinha que ser algo rápido, bate bola ali, rapidinho. E agora, como não tá presencial, as pessoas esqueceram disso e vai falando, vai contar a vida. No técnico e aí você, opa, peraí, vamos lá, foco. É isso aí. E aí, Vini, recomendações finais? Parem de falar demais. Sejam objetivos, né? Seja objetivo, cara. E claros, pelo amor de Deus, claros. E-mails com mais de 4 linhas serão deletados, é isso? Eu diria que serão largados de lado. Eu só passo por cima. Então, a recomendação, gente, coloca aí a fonte 8 pro e-mail do Vini, e aí fica a linha bem comprida. Né? Bom, beleza. Então, esse foi o episódio número 22 do DevSecOps Podcast, com uma voz mais sensual, para o nosso DJ poder editar melhor a qualidade do áudio. Agradeço. Você ouviu sobre comunicação, essa reunião poderia ter sido um e-mail, esse podcast poderia ter sido um e-mail, não sei, talvez, esse episódio poderia ter sido uma mensagem. Esse podcast poderia ter sido um blog? Você acha que as galera ia gastar um tempo lendo? O cara não leu o enunciado do exercício de colorir, ele vai gastar um tempo lendo 1 hora de conversa aqui? Então, legal. Esse foi o episódio 22, gente, do DevSecOps Podcast. Você ouviu sobre comunicação, você ouviu sobre ser mais efetivo, sobre se comunicar melhor, sobre se fazer entender melhor. E leia os enunciados, né? Aprende a receber a mensagem da melhor forma.
E é isso, eu sou o Cássio Batista. Rodrigo Balbino. E Vini Cavalheiro, ficando por aqui. E com essas vozes sensuais, a gente fica por aqui. Um beijo, lave as mãozinhas, álcool em gel e tchau.